Moscou é uma pequena cidade situada na fronteira entre Washington e Idaho. É nela que está a Universidade de Idaho e por isso sua população de pouco menos de 24 mil habitantes é composta em sua maioria por jovens estudantes. Talvez por isso o índice de criminalidade no local seja tão baixo. Apenas 55% dos estadunidenses se sentem seguros e os moradores de Idaho estão entre os 5 primeiros que menos se preocupam com a segurança onde moram. Em Moscou isso é ainda mais comum, afinal um dos últimos homicídios violentos registrados na cidade foi em janeiro de 2015, há 8 anos atrás, quando um homem chamado John Lee matou sua mãe adotiva, o locatário da casa onde morava, a gerente de um restaurante e feriu outro homem. Desde então, poucos crimes violentos foram registrados, o que reforça a sensação de segurança nos moradores. Essa paz foi interrompida no dia 13 de novembro de 2022, quando um crime inicialmente misterioso quebrou a calmaria da cidade. Na madrugada desse dia, 4 jovens foram assassinados de maneira bizarra enquanto dormiam. Hoje iremos falar sobre o quase misterioso caso recente de Idaho e as notícias também recentes sobre, porque tudo aconteceu coisa de 3 meses atrás. Então deixa o seu like, se inscreva se você é novo por aqui. E antes de começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, ano novo chegou. Eu sei que você fez aí suas promessas e suas listinhas de metas pro novo ano, e algo que não pode ficar de fora é a saúde do seu cabelo. A chance de você, homem, ter que enfrentar aí durante a sua vida algum problema relacionado à queda de cabelo é muito alta, então é aqui que o nosso patrocinador vai te ajudar. A Manual é uma empresa britânica especializada em tratamento para calvície da forma mais prática e segura possível, tanto para quem está em estágio inicial ou para quem está em estágio avançado e você nem precisa sair de casa. No site deles você responde um questionário sobre sua calvície e o médico vai te passar um plano de tratamento de acordo com seu perfil. Os produtos custam a partir de R$25 por mês e vocês podem usar o meu cupom 40pinheiro aí na descrição do vídeo para ganhar 40% de desconto no primeiro pedido. Atenção que é só por tempo limitado. As melhoras vão vindo com o tempo, mas os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso. Eles até chegaram a me mandar alguns produtos aqui, inclusive eu sempre falo, eu gosto muito do shampoo, e não vai achando que é só pra quem já tá super calvo não, porque os produtos podem ajudar muito na saúde do seu cabelo. Então confira lá no site, a entrega é grátis e discreta, e muito obrigado Manual por patrocinar esse vídeo. Agora vamos ao nosso assunto. Em um complexo no campus da Universidade de Idaho, moravam 5 estudantes. Madison Mogen, de 21 anos, Zeina Kernodle, de 20 anos, e Kelly Gonçalves, de 21, faziam parte desse grupo. Zeina estava fazendo faculdade de marketing junto a Madison, também é conhecida como Mad. Kelly Gonçalves fazia faculdade de estudos gerais, e além dos 4, outras 2 estudantes também moravam em casa, que era a Bethany Funk e Dylan Mortenson. Outro personagem importante da nossa história é o Ethan Chapin, de 20 anos. Ethan nasceu em Washington e estava completando seu curso de bacharel em administração de recreação, esporte e turismo. Ele namorava com Zeina e por isso estava sempre na residência das garotas com ela. Ethan, Zeina, Kaylee e Mad pareciam ser muito amigos e a última postagem no Instagram de Kaylee mostra isso. Em uma das imagens do carrossel postado no dia 12 de novembro, os 4 estão reunidos. Mad está no ombro de Kaylee e Ethan e Zeina se abraçam, rodeados por Bethany e Dylan. Os sorrisos largos e os comentários na foto deixam claro o carinho que sentem uns pelos outros. Não parecia que em tão pouco tempo tudo mudaria. Naquele mesmo dia, 12 de novembro, por volta das 8 da noite, Zeina e Ethan foram para uma festa da Sigma Chi, enquanto Kaylee e Mad ficaram em casa se arrumando para outro evento. Às 10 horas da noite, as duas saíram em direção ao Corner Club, um bar esportivo onde aconteceria um tal evento. Por volta da meia-noite, Zeina ligou para falar com seu pai, o Jeffrey, e disse que estava na casa de Ethan e ambos estavam bem. Enquanto isso, Kaylee e Mad saíram do Corner Club para o Grub Truck, uma espécie de food truck de comida de rua, e elas foram captadas em uma live que a equipe do Grub Truck estava transmitindo. As duas estavam acompanhadas de um homem desconhecido, mas pareciam estar bem e tranquilas. Kaylee e Mad só voltaram para casa por volta das 2 da manhã e Ethan e Zeina chegaram na residência cerca de 15 minutos antes. As outras 2 colegas de quarto chegaram um pouco antes, às 1 da manhã, e foram para os seus quartos que ficavam no térreo da casa. No primeiro andar ficava o quarto onde estavam Zenia e Ethan, e no segundo os de Mad
Maddie e Kaylee. Entre as 2h26 e as 12h44 da madrugada, Kaylee ligou 6 vezes para o seu ex-namorado, o Jack. O casal tinha terminado algumas semanas antes do acontecido, mas ao que tudo indica, seguiam sendo amigos e talvez por isso ela tentou contato, mas não conseguiu falar com ele. O mesmo aconteceu com Maddie, que ligou 3 vezes para ele e também não teve sucesso. Às 2h52 da madrugada, Kaylee ligou mais uma vez para Jack, novamente sem sucesso. Por volta das 11h56 do dia seguinte, a emergência de Idaho recebeu uma ligação. Feito por uma das colegas de quarto do grupo, a polícia pedia ajuda para alguém que estava inconsciente. A polícia imediatamente foi até o local, onde encontraram uma cena perturbadora. A porta da casa estava aberta, sem sinais de arrombamento ou entrada forçada. Nos quartos, distribuídos entre o primeiro e o segundo andar da casa, estavam os corpos sem vida dos 4 jovens. Ethan e Zenian estavam juntos no mesmo quarto, assim como Maddie e Kaylee, que morreram lado a lado na mesma cama. Não foram divulgadas imagens de dentro da casa, mas só pela foto tirada do lado de fora, que mostra o sangue escorrendo pelas paredes, já dá pra ter uma noção da brutalidade do crime. As paredes dos quartos estavam cobertas de sangue, assim como o chão. Os policiais que estavam no local afirmaram que era uma das piores cenas de crime que eles já viram nos 20 ou 30 anos de carreira. Ethan, Zena, Kaylee e Maddie foram declarados mortos no local. A polícia encontrou em um dos andares o cachorro de Kaylee, que ela cuidava junto ao namorado. O cachorro estava vivo e bem. Ele foi levado pelos policiais e entregue ao seu namorado. A autópsia dos 4 concluiu que eles foram esfaqueados até a morte e não houve nenhum tipo de estrangulamento. A análise apontou que o crime teria acontecido entre as 3 e as 4 da manhã e que provavelmente os 4 estavam dormindo quando tudo aconteceu. Segundo o legista, os ataques foram feitos utilizando uma faca grande, pois os ferimentos eram bem extensos. A brutalidade do crime levou os investigadores a pensarem que mais de uma pessoa poderia estar envolvida ali com os assassinatos. As 2 colegas de quarto, a Bethany e Dylan, estavam dormindo enquanto tudo acontecia. As 2 ficaram no andar de baixo, não escutaram nada e quando acordaram no dia seguinte se depararam com a cena. Elas não foram feitas de refém nem nada do tipo, então isso acabou levando muitos civis a pensarem que elas tinham algum envolvimento com o que aconteceu, porém isso logo depois foi descartado pela polícia. Sendo assim, o assassino ainda segue sendo desconhecido. Na live que foram vistas, Kaylee e Maddie aguardavam na fila para pegar seus lanches. Atrás delas é possível ver um homem encapuzado que parecia estar agindo de forma estranha. Ele anda atrás delas e começa a circular ao redor das duas, seguindo-as de longe. No vídeo, ele não parece falar nada com elas. Após a análise do vídeo, o homem foi identificado e passou a colaborar com a polícia, que afirmou que não tinha nenhuma ligação com os assassinatos. Ainda sem pistas, a polícia de Idaho liberou um mapa indicando por onde as 4 vítimas passaram na última noite, para que se alguém tivesse alguma pista do que poderia ter acontecido, era para entrar em contato. Durante a investigação, a polícia descobriu que o cachorro de uma família vizinha, a casa dos estudantes, havia sido brutalmente assassinado algumas semanas antes do crime acontecer. Buddy, um pastor australiano que pertencia a Pam e Jim, foi encontrado com pelos apenas no rosto e nas patas no dia 21 de outubro. Jim, que encontrou o cachorro, disse que próximo a ele havia um coelho em condições semelhantes. A descoberta desse crime fez com que surgisse a hipótese de que, seja lá quem teria feito isso com Buddy, poderia estar envolvido com os assassinatos. A vizinhança ficou aterrorizada com a possibilidade de ter um assassino circulando no local. Vários estudantes tinham viajado para ver as famílias no dia de ação de graças e não estavam planejando voltar. Outros que tinham ficado na universidade decidiram sair do local. Apesar do pânico já estar instaurado, a polícia afirmou que o crime de Buddy e o crime dos estudantes não se relacionavam. Algumas denúncias fizeram a polícia crer de que um novo ataque poderia acontecer, pois 2 meninas afirmaram que haviam sido perseguidas por um homem de cabelos loiros e com barba numa região próxima a Idaho. Esse homem foi encontrado, mas ele disse que estava indo para um restaurante e essa informação foi confirmada, ele não tinha nada de errado. Durante algumas entrevistas feitas pelos investigadores, uma informação importante surgiu. Algumas pessoas que conheciam a Kaylee afirmaram que ela disse que estava sendo perseguida por alguém por algum tempo. Essa informação foi dada pelo pai de Kaylee e pelo vendedor de uma loja que ela frequentava, que ouviram isso algumas vezes dela. Isso casava com o fato de que, de acordo com o relatório da autópsia, Kaylee tinha ferimentos muito mais profundos e brutais do que as outras vítimas. Tudo isso indicava que, provavelmente, Kaylee era o alvo principal do assassino. Os pais da menina decidiram por não ter um funeral, pois tinham medo que o assassino da sua filha acompanhasse
acompanhasse a cerimônia. Imagina a sensação bizarra de você fazer um velório numa cidade pequena ainda, com 20 e tantos mil habitantes, e ter a possibilidade de ali no meio das pessoas do velório estar o assassino da sua filha. Realmente, situação totalmente perturbadora. O tempo passava e as famílias não tinham a menor ideia de quem poderia ter cometido tamanha atrocidade com Ethan, Kaylee, Maddie e Zena. A família de Kaylee chegou a cogitar acionar um advogado para tentar pressionar a polícia a liberar novas evidências do caso, além de contratar um investigador particular para chegar ao culpado o mais rápido possível. O que intensificou essa sensação nas famílias foi ver que a polícia estava recolhendo os pertences das vítimas da casa, o que parecia indicar que a coleta de evidências na casa já havia sido concluída. Mas em meio a todo o sentimento de revolta gerado ali, uma luz parecia ter surgido. No dia 7 de setembro, a polícia revelou que estava buscando pelo dono de um Hyundai Elantra branco visto perto da casa dos estudantes na noite em que tudo aconteceu. Eles acreditavam que quem estivesse dirigindo o carro poderia ter alguma informação crítica que ajudasse a dar um norte no caso. Esse mesmo carro foi capturado na câmera de segurança de um posto de gasolina de Moscou na noite em que os 4 foram mortos. O veículo passa em alta velocidade pelo local por volta das 3h45 da madrugada. A polícia vasculhou cerca de 22 mil Hyundai Elantras em busca do veículo em específico, mas não divulgou imediatamente se havia encontrado algo ou não. Ao todo, mais de 10 mil dicas foram enviadas para a polícia e todas se mostraram infundadas ou não relacionadas ao caso. Obviamente, a internet se mobilizou para levantar pistas sobre o caso ou para tentar solucionar, afinal era um crime bizarro onde não encontraram nenhum suspeito. As meninas lá da casa que o pessoal achava que era suspeita foram descartadas pela polícia, então 1 zilhão de teorias foram criadas e logicamente a internet mais atrapalhou do que ajudou. Foi uma bagunça. Os usuários ficaram tão inflamados que uma TikToker, a Ashley Gillard, chegou a ser processada por difamação depois de afirmar que Rebecca Schofield, uma professora de história da Universidade de Idaho, era culpada dos crimes. A teoria de Rebecca não foi pra frente e o processo parece ter sido mantido e Ashley continua afirmando que Rebecca é culpada. Enfim, doideiras da internet. O caso seguiu sem maiores informações até que no dia 30 de dezembro um anúncio foi feito. O departamento de polícia de Moscou anunciou que um homem de 28 anos havia sido preso por conexão com os assassinatos. Brian Christopher Kohlberger foi levado pela polícia e pelo FBI no condado de Monroe, na Pensilvânia, a cerca de 38 horas de distância de Moscou. Brian tinha concluído o primeiro semestre de seu doutorado em justiça criminal há pouco menos de um mês na Universidade de Washington, que fica a menos de 16 quilômetros da cidade onde os crimes aconteceram. O DNA dele batia com o encontrado nas evidências da cena do crime. Além disso, um Hyundai Elantra branco foi apreendido na propriedade onde ele estava, possivelmente sendo o mesmo carro procurado pela polícia. Brian era relativamente ativo nas redes sociais, principalmente nos fóruns do Reddit. Em uma postagem em um subreddit de ex-presos, Brian pediu que o ajudassem em uma pesquisa que estava fazendo sobre como emoções e traços psicológicos influenciam na tomada de decisões durante um crime. Em outra postagem sobre crimes, ele comentou que todos são capazes de matar, ser preso por isso é outra história, além de diversas outras mensagens estranhas. Em um post no subreddit dedicado à discussão sobre esse crime de Idaho, a conta vinculada a ele comentou que especulava que o assassino entrou pela cozinha em direção ao quarto de Ethan e Zena, e em seguida foi para o quarto onde estavam Maddie e Kaylee. Quando outro usuário questionou de onde veio essa ideia, se era relacionada apenas a rumores ou se tinha alguma base, Brian respondeu: "Não morda a mão que te alimenta. Você não vai receber nada." Tudo indica que Brian também interagia em grupos relacionados ao caso no Facebook, onde fazia perguntas e sugestões similares às feitas no Reddit. As perguntas que pareciam antes ser mera curiosidade se modificaram completamente quando colocadas no contexto de quem as fez era possivelmente o autor de um crime bizarro. Segundo pessoas próximas a Brian, ele tinha algumas questões estranhas que envolviam seus hábitos alimentares. Uma mulher que foi casada com o tio dele disse que Brian é vegano e não comia nada que tivesse sido feito em uma panela que, seja lá quando, já foi utilizada para cozinhar carne. Isso poderia sugerir um indício de transtorno obsessivo compulsivo que deve ser explorado mais pra frente. Um colega de Brian no colégio, chamado Nick, falou que ele sempre foi um rapaz muito centrado, mas que ao chegar no último ano, tinha criado uma personalidade muito agressiva. Ele tinha começado a aula de boxe e disse que queria colocar os conhecimentos à prova. Foi nesse momento que Nick se afastou dele. Os vizinhos debaixo de Brian disse que ele aparentava não dormir
dormir, pois toda madrugada ele inventava algo pra fazer. Geralmente ele limpava a casa e passava aspirador de madrugada, o que incomodava todo mundo no prédio. Outros moradores disseram que não viram nada demais no comportamento dele. Uma professora de uma faculdade que Brian fez disse que ele era um aluno brilhante e que em 10 anos de profissão ela recomendou apenas 2 estudantes para o programa de doutorado, e Brian era um deles. Um colega de classe de Brian disse que ele sempre parecia um cara muito exausto, mas que pouco tempo antes começou a ficar mais simpático e falante. O tempo em que isso aconteceu bate com a data dos assassinatos. Brian está detido sem direito à fiança enquanto aguarda sua extradição para Idaho, onde irá participar de uma audiência. Uma observação interessante é que pouco antes dele ser preso, o rapaz foi visto limpando seu carro diversas vezes, centímetro por centímetro, e usando luvas cirúrgicas. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.